Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Bom dia, seu Sérgio Cruz, tudo bem? Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria na Madureira. Hoje chove, Madureira? Hoje chove, né? Chove aqui em Campo Grande, chove chuva geral ou em pontos isolados? Chove aqui, chove acolá e tal. Ô, Madureira, hoje tem, Madureira? Hoje não tem nenhuma audiência pública, não tem nada hoje, tranquilo, hoje, sossegado. Hoje. Teve duas. Duas audiências públicas ontem, mas com sessão e tudo, tinha audiência pública e tal. O pessoal tá trabalhando bem, né, Madureira? Precisa, né? Porque o pessoal tá ganhando relativamente bem, então precisa trabalhar bem. Agora, eu ouço essas indignações, leio na internet, no Facebook e tal, todo mundo indignado, votar em quem? Aí vem o pessoal votar no Bolsonaro, quer dizer, vai resolver. Quer dizer, o pessoal tudo indignado e vai votar no Bolsonaro. Então, quer dizer, vai resolver o que nesse país? Nós temos. Em quem que a gente vai votar, meu Deus do céu? Não tem quem votar, tá? Vai votar no Bolsonaro, então, quer dizer, vai trocar o pior, o ruim pelo pior, na minha opinião, é claro. O governador Reinaldo Zambuja está em Brasília hoje, né? Devia ter ido ontem com o prefeito Marquinhos Trade para tratar de problemas habitacionais, mas foi a audiência que estava marcada para não foi transferida, né? Por causa da crise. Agora o governador insistente vai a Brasília porque o governador não tem nada a ver com essa crise, né? O governador tem muito a ver com a crise financeira do país que está atingindo de cheio o estado de Mato Grosso do Sul. Então, o governador hoje em Brasília tenta abrir algumas portas fechadas por esta crise que está aí. Então, toda a expectativa na volta do governador Reinaldo Zambuja para a gente entender, né, o que ele foi buscar lá em Brasília. A nossa principal preocupação aqui, eu acho que isso pega o governador de cheio e os governadores de modo geral, o problema das reformas. Para o governador, é claro, para a maioria da conjunto da população, bom até que aconteça alguma coisa mais grave, porque pelo menos essa reforma não sai. Agora, para o governo do estado, horrível, né? Porque ele espera com ansiedade muito grande a reforma da Previdência, porque só depois que sai a reforma da Previdência lá, é que ele pode mexer na Previdência aqui. E se não deve mexer na Previdência lá, entende-se que na Previdência aqui tem que mexer, até porque a Previdência hoje tem sido o principal saco sem fundo aqui das finanças do estado de Mato Grosso do Sul. Tudo que se arrecada vai para a Previdência Social. E é preciso ter uma reforma para ter um breque, né, um paradeiro neste saco sem fundo aí, nesse sangria desatada que tem sido a Previdência em Mato Grosso do Sul. Não sei que reforma que o governador Reinaldo Zambuja pode propor para a Previdência aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Agora, o mais grave é que, apesar de toda a dificuldade, o governo ainda tem que lançar mão de recursos da própria Previdência Social para o caixa do Estado. Quer dizer, é um troço muito grave. Agora, outra coisa que preocupa o governo, a ajuda, né, que o governo federal vai proporcionar, inclusive já aprovada pelo Congresso, faltando a sanção do presidente da República, para os estados, que é uma ajuda que poderia significar muito, principalmente o Mato Grosso do Sul, que eu já falei isso aqui 1000 vezes, Mato Grosso do Sul, de todos os estados que devem para a União de dívida externa, é o único que não deve. Porque essa dívida de Mato Grosso do Sul foi uma dívida totalmente mal negociada, uma dívida feita no tempo do Fernando Henrique Cardoso e o doutor Wilson Barbosa Martins. O doutor Wilson já estava totalmente desmotivado para governar, já estavam governando por ele quando ele assinou essa negociação da dívida aí. E gravíssimo, né? Negociou aquilo que o Estado devia para a União, mas não incluiu na dívida aquilo que a União devia para o Estado. Então ficou essa dívida, Mato Grosso do Sul, na verdade, não deve nada não tem dívida nenhuma. Vieram os outros governadores, depois do doutor Wilson, veio o doutor Pedro Pedrocian, veio o Zeca do PT,
o André Putinelli, e ninguém se interessou em chamar a renegociação dessa dívida, até porque o governo federal reconheceu que havia uma dívida. Havia uma dívida, por exemplo, a primeira grande dívida da União com o Mato Grosso do Sul foram 200 milhões de dólares que o governo de Mato Grosso do Sul tomou emprestado quando o doutor Wilson assumiu o governo, pela primeira vez em 1983. Aliás, o empréstimo foi concedido pelo Pedro Ocean de 200 milhões de reais e o dinheiro veio para quê? Para a pavimentação da BR-262, quer dizer, uma rodovia federal. Quer dizer, não foi dinheiro para aplicação em obras de responsabilidade do Estado, e sim em obras federais. Outras rodovias aí, uma rodovia que sai aí da BR-163 vai parar em Cacilândia, todas essas rodovias, todas elas foram asfaltadas pelo governo estadual, com dinheiro do governo do Estado, emprestado pelo governo do Estado, quando esse dinheiro deveria ser feito, quando esse serviço deveria ser feito pelo governo federal. Todas essas dívidas foram reconhecidas pelo governo federal depois da negociação. Mas nenhum governador que veio depois da negociação teve interesse em chamar uma renegociação da dívida para colocar as coisas em seus devidos lugares. Então, agora também não adianta ficar fazendo história, contando história, porque a verdade é essa: o Estado está devendo, está encalacrado, e tem que sair essa ajuda, porque senão o Estado vai falir. Esta é que é a grande verdade. Ontem eu participei inclusive da coletiva concedida pelo presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que esteve em Campo Grande ontem, foi visitar o juiz Odilon de Oliveira para tomar informação problema da fronteira, que ele quer incluir no plano de governo dele. Foi nada, foi lá para tentar convencer o Odilon a sair candidato pelo PDT. Com essa conversa. Aí, da coletiva, uma coisa, o Ciro Gomes, se falar dele, a gente sabe que ele é um homem, um político altamente preparado, né, um administrador emérito, professor de direito e tal, uma pessoa que tem todas as qualificações para pleitear qualquer cargo nesse país. Agora, o que eu notei ontem foi uma preocupação da esquerda, né, que hoje representada pelo Ciro. A esquerda vai mal no Brasil, né? Representada pelo Ciro Gomes é brincadeira. Mas o que eu senti ontem é que o foco, né, do pessoal dessa esquerda brisolista aí, é o Dória, né? O foco de ataque é o Dória, quando na verdade o Dória nem candidato né? O Dória é um pretenso candidato, não é sequer pré-candidato. Falam no Dória, eu nunca ouvi o Dória dizer que quer ser candidato a nada, né? Falam dele e tal, e fica esse pessoal em cima do Dória, quando o grande adversário da esquerda no Brasil não é o Dória, né? O grande adversário da esquerda chama-se Bolsonaro, e esse Bolsonaro, se a esquerda, se a social-democracia, se o centro não tomar cuidado, ele vai ganhar a eleição. Por quê? Porque além da direita que vai votar nele, porque o que a direita queria, na verdade, não era ele nem ninguém. O que a direita queria, e continua querendo, mesmo que sofregamente, mesmo que lá distante, é um golpe militar. O que eles querem é a volta dos militares, porque não se conformaram até hoje nos militares terem devolvido a nação para a democracia. Então, brigam até hoje, falam em intervenção militar constitucional, como se isso houvesse, né? Então, mas na falta de um golpe militar, eles vão votar todos no Bolsonaro, que é claro, não é voto suficiente para eleger o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está conseguindo convencer o lumpen, né? Todo o lumpen urbano e rural. O que é o lumpen? O lumpinato é o pessoal que não tem partido, que não tem ideologia, que não tem nada, que vota de acordo com a mídia, que vai de acordo com a corrente, e este eleitorado o Bolsonaro está conseguindo acessar através do seu discurso radical e tal. Então, o grande perigo hoje não para mim, eu acho, já falei isso aqui 1000 vezes, eu não vou votar no Bolsonaro, também não vou votar no Lula, né? Agora, a minha grande preocupação é que haja eleição, que seja antecipado ou não, mas que haja eleição. Eu sou contra qualquer solução no tapetão, tem que ganhar no voto. O senhor Bolsonaro quer ser presidente da República, vai ganhar no voto. Vai lá, faz um comicinho dele, vai para a televisão, conquista o eleitor e vai para a urna. Tem gente dizendo que é a urna. Inclusive o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro já está encontrando desculpa para evitar uma derrota.
que a urna eletrônica é frauda, né? É fraudulenta e tal. O pessoal que fala que a urna eletrônica é frauda, né? Que a urna eletrônica não tem segurança, é porque não viveu o tempo que não tinha urna eletrônica. Eu vivi aquele tempo sim, não era fraude, era roubo mesmo, o pessoal roubava seus votos. Eu fui candidato algumas vezes no tempo da cotação manual, os votos que me roubaram dava para eleger mais 3 ou 4 vezes, tanto roubo foi feito. Não só a mim, mas dezenas de candidatos que foram roubados, muitos que eu ainda tive sorte de ganhar a eleição, muitos perderam a eleição na roubalheira. Por quê? Porque não, a coisa era totalmente descontrolada, o mesário era comprado, o escrutinador era comprado, o juiz era comprado, todo mundo era comprado, se vendia todo mundo. Hoje a urna eletrônica botou moral nisso aí. Então, quando falo em urna eletrônica, eu fico pensando aqui tem gente que publica aí na internet que tem fraude na Mega Sena, que o homem não chegou à Lua, que aquela história do homem chegar à Lua, sabe o que foi? Foi um vídeo que Hollywood fez, o homem chegando à Lua e tal. Então, cada coisa que dá. Agora, o discurso do Temer ontem, quer dizer, eu acho que o Temer precipitou a hora do discurso. Eu acho que ele devia ter ouvido primeiro a gravação e depois, fizesse um discurso definitivo, porque o discurso dele não ficou pela metade. História de falar em conspiração. Olha, o que existe no Brasil tem um conceito hoje completamente formulado com relação a isso. O que existe hoje no Brasil é o poder da máfia que está sendo destruído pela Operação Lava Jato. A máfia brasileira, a mais sofisticada máfia do mundo, é a brasileira, né? Porque ela não briga, não há guerra de famílias, né? As famílias todas se entendem. Na área da construção civil, é o Odebrecht, é o Marcelo, é o TC, é a Andrade Gutierrez, todo mundo se entende, ninguém briga, todo mundo está acertando direitinho. Na área dos frigoríficos é só um também, né? É uma única família, a família Batista de Guerra, né? Que está dominando. Então, eu não tenho. O pessoal fala, não, mas aí vai desestabilizar. Estava conversando agora com o Marcos Faria, preocupado com os o grande desemprego que pode ocasionar na Odebrecht. Olha, gente, eu acho o seguinte, é uma máfia. Esses empregos que estão aí, é claro, muitos empregos, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Agora que você não pode segurar emprego, economia em cima de uma máfia, quer dizer, a máfia que manda. Quem manda no Brasil, quem mandou no Brasil até hoje foi essa máfia. Uma máfia que compra político, que compra justiça, que compra procuradores, está aí, está na própria delação dos Batista. Conta tudo isso, né? O que é a máfia. Então hoje você pode comparar a Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas lá da Itália para destruir a máfia. Agora, o que vai acontecer com a destruição da máfia não pode surgir uma coisa pior do que está aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que outra coisa, falei ontem aqui, vou repetir. Essa história do Temer receber um mafioso, um bandido, porque esse Batista é bandido, quer dizer, pode não ter sido, né? Mas foi descoberto, é bandido. E quando ele visitou tanto o Odebrecht, o Marcelo, quanto o Batista, quando eles visitaram o Temer, o Temer já sabia que eles eram bandidos. Então, primeiro, não receber. Se recebeu é porque tem compromisso, é porque está enrolado. Então, não tem que ter dó, não. Eu acho que tem que ir em cima. E o CEF aí foi o nosso Tomás e o Busqueta, né? Tem que resolver isso, tem que botar esse pessoal na cadeia, tem que começar a economia brasileira do zero, se for preciso, tem que começar a política brasileira do zero. Agora, no que não pode é o Brasil ficar sendo comandado por essas máfias que se formaram a partir de um consenso político que se estabeleceu no Brasil a partir do governo Lula. Falei e tá falado!